já te pediram para colocar uma fonte customizada, uma fonte meio diferentona, desse jeito, assim, daquele outro jeito ali, ou até mesmo essa fonte aqui que é muito estranha? Bom, existem vários tipos de fontes e a maioria dos designs pedem para colocar isso para dar uma autenticidade para o aplicativo. Então isso permite que o aplicativo seja único, seja exclusivo. Então isso faz parte dessa identidade do próprio aplicativo e até mesmo da própria empresa que você está fazendo. Então como que a gente coloca uma fonte no aplicativo? É isso que nós vamos ver hoje. Bora lá! Fala Dev, tudo beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre fontes customizadas. Hoje a gente vai aprender a como colocar essa fonte customizada dentro do nosso projeto. Então se você já está curtindo o conteúdo, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho para receber novas notificações e deixa aquele like que é muito importante para a gente conseguir seguir com esse projeto no nosso canal. Bom, todos nós sabemos que o aplicativo utiliza a fonte San Francisco. Essa fonte ela é própria da Apple, tá? Então ela já fica embarcada ali dentro do aplicativo. Sempre que você coloca uma label, um text field, qualquer componente que possui um campo de texto, ela vai utilizar a fonte nativa, que é o San Francisco. Ela tem ali dentro alguns tipos definidos, que seria o fino, o regular, o itálico, o bold, o black, e isso tudo quem gerencia é o próprio device. Existe uma variedade de fontes já embarcada no teu código que você pode utilizar. E hoje a gente vai aprender a como eu adiciono uma fonte customizada e como é que eu consigo acessar essas outras fontes que estão no projeto. Bom, vamos dar uma olhada no código, como que a gente acessa as fontes que estão dentro do aplicativo e como que eu faço para acessar elas. Vamos dar uma olhada no código. Bom, eu criei um aplicativo aqui simples que tem só duas labels e a gente vai falar aqui como é que utiliza essas fontes. Como você pode ver, eu adicionei duas labels aqui, uma regular e uma bold. O nome da label não interfere em nada, tá? No caso aqui, eu vou simplesmente alimentar uma propriedade chamada fonte, que tem na nossa label. E aqui, no caso, eu estou utilizando a fonte do sistema. Como eu disse, a fonte do sistema é o San Francisco. No caso aqui eu estou definindo que ela tem um tamanho e qual é a proporção dessa fonte. Então lembrando dos tipos que eu disse. Os tipos são esses que estão aí na tela. Ultralight, Thin, Light, Regular, Medium, Semi-Bold, Bold, Heavy e Black. Então cada uma dessas fontes vai definir para cada um desses caras. Mas Poli, você disse que tem uma variedade de fontes que está dentro do nosso aplicativo. Sim, existe uma variedade de fontes. E como é que eu faço para acessá-las? Bom, para acessar, simplesmente eu posso fazer o seguinte. Eu posso percorrer a lista de fontes que está cadastrada no meu dispositivo. Utilizando o UI Fonte, eu consigo pegar qual é a família, ou seja, quais são as fontes que eu tenho cadastrada no meu app. E eu faço um laço de repetição, ou até mesmo posso printar essas informações. Então eu vou mandar executar o meu aplicativo, e aí ele vai printar no console a lista de fontes que tem no nosso device. Veja aqui que ele printou para a gente quais são as fontes que tem cadastrado. Essas já vêm embarcado. Então, caso eu queira acessar uma fonte específica que já tem dentro do meu app, primeiro eu verifico se ele tem cadastrado, né, através do Fonte Family, e aí eu posso carregar essa informação. Para carregar essa informação, eu simplesmente chamo o nome dele. Então, vamos dar uma olhada no Partylet. Vamos ver como é que eu faço essa fonte carregar. Bom, simplesmente você faz o seguinte. Você vai instanciar o UI Fonte e passar qual é o nome da família. No caso, a gente quer o Partylet. E aí eu passo qual é o tamanho dessa fonte. Mandando executar, vamos ver o que vai acontecer. Veja que ali agora mudou. Agora ele está mostrando o canal da Vipoli com essa fonte, com a fonte Partylet. Lembrando que essa fonte ela já está nativa. Agora vamos supor que eu escrevi errado. O que vai acontecer? Eu vou colocar 1, 2 aqui na frente, para simplesmente o nome estar errado. E vamos ver o que vai rolar. Veja que ele simplesmente não renderiza, ele utiliza a fonte nativa, a fonte padrão como principal. Então, se caso você adicionar uma fonte e ela não for compatível ou ela não rodar, ela vai utilizar a fonte padrão, não vai ficar sem escrita, não vai ficar zoado, certo? Então até aqui a gente conseguiu ver que como que a gente utiliza as fontes padrões e nativas, como é que a gente visualiza elas e como que a gente acessa elas. Agora, para a gente implementar uma fonte totalmente customizada que não está no nosso padrão, o que a gente precisa fazer? Bom, existem dois tipos de formatos, o OTF e o TTF.
ambos funcionam ali na importação do teu projeto. Não vou entrar em declarações aqui o que é cada um, porque esse não é o objetivo do vídeo, mas assim como a gente utiliza e importa esses caras para dentro do nosso app. Para isso, a gente pode entrar num site de fontes. Aqui eu vou estar utilizando o Google Fontes para isso. Bom, veja que aqui no Google Fontes eu posso ter uma variedade de fontes para fazer a importação. Lembrando que isso você tem que estar alinhado com o seu design. Então, se o teu design definiu uma fonte, ele tem que definir qual fonte vai ser para o modo regular, qual fonte vai ser definida para o modo bold, dark, para o italic, fino, enfim, dependendo de cada fonte que ele vai definir, ou seja, qual fonte ele vai escolher, cada um desses tipos tem que ter o seu modelo. Ele pode sim, aí vai ser baseado no design dele, escolher a fonte A para ser bold e a fonte B para ser o itálico. Pode, é o designer que vai mandar nisso daí. No nosso caso aqui, vamos pegar uma fonte que a gente vai importar para dentro do nosso projeto. Escolhido a fonte, você vai fazer o download. Veja que aqui a gente tem alguns tipos definidos: o light, o regular, o medium, o semi-bold e o bold. Feito o download das fontes, veja que ele coloca aqui todos os arquivos TTF, os arquivos que estavam mostrando ali no site. Então nós temos o taco bold, taco light, medium, regular e o semi-bold. Bom, simplesmente o que você tem que fazer? Você vai importar esses caras para dentro do seu projeto. Então você pode arrastar ou simplesmente criar uma pasta no seu projeto e importar elas, né? Adicionar manualmente. Eu vou criar uma pasta chamada fontes, mas o nome tanto faz, você pode colocar design system, resources, o nome tanto faz. Então criei a pasta ali e eu vou arrastar os arquivos para dentro dessa pasta. Arrastando o arquivo, ele vai abrir essa janelinha. Então eu coloco que eu quero copiar os itens se necessário. Isso daqui vai acontecer em que momento? Se caso o arquivo não existir dentro da pasta do projeto, ele copia. Caso contrário, ele só o utiliza como referência. Como eu quero copiar, então eu vou utilizar. Eu quero criar esse grupo. No caso eu estou arrastando os arquivos, então não tem tanto problema. E eu vou adicionar na target. Feito isso, nós temos as fontes importadas. Eu posso olhar aqui, abrindo elas, que vai carregar as fontes no meu projeto. Pô, mas só isso vai funcionar? Não, calma lá. A gente adicionou as fontes para dentro do nosso projeto, mas ainda a gente não está referenciando elas. Vamos dar uma olhada e vamos rodar aquele arquivo de novo e verificar se as fontes vão carregar. Eu vou rodar de novo aquele código que mostra para mim quais são as fontes que estão cadastradas. Mas em vez de printar o array, eu vou simplesmente percorrer ele e printar linha por linha, para a gente ter algo mais legível. Então veja aqui que não apareceu a nossa fonte teco, certo? Ela não está mostrando aqui nessa nossa listagem. Por quê? Porque eu simplesmente importei ela para dentro do meu projeto como referência do arquivo, mas eu não estou falando para o nosso código, né, para o nosso fonte, que essa fonte é uma fonte, que esse arquivo é um tipo fonte. Então, para isso funcionar, eu preciso fazer o quê? Eu preciso declarar ele lá no meu InfoPlist. Então, vamos abrir esse InfoPlist e vamos registrar essas fontes. Para abrir o seu InfoPlist, você vai lá na pastinha do projeto. Depois disso, você vai selecionar aqui o Info. E aí, depois você vai adicionar um novo tipo aqui dentro. Para adicionar é só você selecionar qualquer uma das linhas, apertar Enter e aí você vai escrever fontes com F maiúsculo e vai procurar Fonts Provided by Application. Selecionou esse cara, dá um Enter. Ele vai ser do tipo array, então você consegue adicionar vários itens aqui dentro. Então ele já vai mudar isso automático para você quando você coloca o tipo correto. E aí o que você tem que fazer? Como ele é um array, aqui vai ser o índice de cada um. Então item 0 e aí tá sem o nome aqui. Que nome que eu vou colocar? Nesse item 0 aqui, a gente tem que colocar o mesmo nome que tá aqui. O nome com a extensão. Então no caso aqui tá teco-bold.ttf. Então a gente vai adicionar o mesmo nome aqui com a extensão teco-bold.ttf. Feito isso, eu vou adicionar só o bold para a gente testar e vamos mandar executar o nosso projeto novamente, printando as fontes que estão registradas no nosso aplicativo. Então veja que agora apareceu aqui, ó, a nossa fonte teco. Por que ele não está printando bold? Porque o bold ele é como se fosse a dimensão da fonte, certo? Qual é a largura dessa fonte?
Ou seja, se ela é 400, 500, 600 ou 700. É isso que define qual é o tipo da fonte. Como a gente pode ter visto lá no site, aqui ele mostra ó, Light 300, Regular 400, Medium 500, tal, e assim vai. Para cada uma dessas fontes, ele tem um tamanho. E é esse tamanho que define qual é a largura, né? Qual é o comprimento de cada uma dessas linhas. Então, se a gente quiser, eu posso utilizar assim essa fonte já. Eu posso colocar o teco aqui. Então, se eu mandar executar essa fonte, o que vai acontecer? Veja que ele já vai mostrar ali pra gente canal DevPoly com a fonte que eu estou utilizando. Mas a gente só adicionou o bold, eu quero adicionar o restante das fontes. Então é só seguir o mesmo processo. Bom, veja aqui que eu adicionei as 5 fontes que a gente possui e eu vou mandar executar o projeto novamente. Então veja aqui que agora ele mudou, ele estava um pouco mais negrito e agora ele ficou mais regular. Por quê? Porque o padrão dessa fonte é o regular, né? Quando você utiliza o tamanho normal, né? O comprimento normal. Então no caso aqui, a gente simplesmente só está falando o quê? Que eu quero a família do teco e eu estou usando o tamanho 22. Então veja que eu estou utilizando a fonte teco já implementada e ela está pegando o regular. Só que como é que eu faço para acessar as demais fontes? O bold, o semi-bold, o light que a gente implementou. Bom, eu vou carregar essas informações e vamos printar na tela quais são os tipos de fontes que a gente tem relacionadas à fonte teco. Eu vou mudar aqui e vou pegar o seguinte. Dentro do UI fonte eu consigo pegar os nomes daquela fonte. E aí eu vou colocar aqui que eu quero o teco. E vou mandar printar esses nomes. Então vamos ver aqui, vamos mandar executar e vamos ver o que vai acontecer. Então veja que ele printou aqui no console pra gente quais são as fontes que estão registradas para essa família. Então ele colocou o teco na frente, porque é a família, e depois do traço ele colocou qual é o tipo. Se eu quiser pegar o bold, eu posso simplesmente chamar o mesmo nome que está aqui, teco-bold. Então vamos fazer isso. Então esse cara aqui é a fonte normal, sem utilizar a fonte teco, né? O caso do bold. Eu vou tirar um print dessa tela. E aí vamos mandar executar. Feito aqui a execução, vou abrir o print. Então veja que aqui a gente tem o print, né, da fonte anterior e aqui na esquerda aqui a gente tem já a fonte nova, né, o bold aqui já implementado. Então teve a mudança realmente. Caso eu não queira utilizar o bold, vamos supor que eu queira utilizar o light, né, o fino. Então simplesmente posso utilizar essa fonte. Faço a substituição e mando executar novamente. Veja que agora a fonte ela já está utilizando o padrão fino. Mas Poly, eu vou ter que colocar string toda vez que eu for utilizar essa fonte. Meu aplicativo tem trocentas telas e trocentas labels e eu vou ter que fazer label por label cada uma delas. Calma, meu querido, você não confia em mim? Não confia em mim? Oh, nunca te decepcionei, não vai ser a primeira vez. Calma, a gente vai utilizar um truquezinho. Você pode criar uma extensão da UI fonte para ficar mais fácil a utilização delas. Nessa minha fonte aqui, eu posso criar uma função para isso. Essa minha função ela tem que fazer o quê? Retornar um objeto do tipo fonte. Como é que eu vou fazer? Bom, simplesmente você precisa do seguinte. Eu preciso fazer o mesmo processo que eu fiz lá na outra tela. Então eu vou instanciar a minha nova fonte. Para isso, eu preciso passar qual é o nome e também qual é o tamanho. Vamos colocar aqui o seguinte, o que eu preciso receber por parâmetro? Qual é a fonte que eu preciso utilizar? Vamos criar um enum onde eu passo o tipo da fonte que eu quero usar. E aqui vamos colocar os 5 tipos que a gente precisa, que seria o light, o regular, o medium, o semi-bold e o bold. Feito isso, eu posso aqui criar uma função que vai me retornar qual é o nome dela. E aí eu faço um switch em cima desse enum. E aí para cada um deles eu vou retornar o nome padrão.
Feita essa função, é simplesmente eu chamar ela, né, passar esse tipo por parâmetro, né, como um argumento ali da minha função, receber esse valor, chamar o getFontName e retornar qual é a fonte criada, né, qual é a fonte que vai ser utilizada. Então, para isso aqui, eu vou passar o type e o tamanho. Aqui no caso do nome, eu simplesmente pego o type que está passando e pego e chamo aquela função, que ele já vai saber se virar para mim. No caso do tamanho, é só repassar o size. Veja que essa nossa fonte ela é opcional, ou seja, pode acontecer que essa fonte não retorne nenhum valor. Pode ser que ela não consiga encontrar esse arquivo. O que nós podemos fazer? Podemos a colocar dentro de um guard. Ou seja, o que eu estou dizendo? Me garanta que essa fonte consegue ser carregada. Se caso essa fonte conseguir ser carregada, ele vai retornar ela. Caso contrário, ele vai retornar alguma coisa. Nesse ponto, você pode definir ou ele vai retornar um erro, porque se caso ele retornar um erro, pode até ser um fatal error nesse cenário, acontece o que? Foi adicionada uma fonte, mas ela não foi registrada. Se ela não foi registrada, isso é um problema de desenvolvimento. Então, sim, vale você colocar um fatal error nesse cenário. Ele vai simplesmente crashar o app, tá? Então, nesse cenário, você pode utilizar um fatal error, porque o desenvolvedor esqueceu de registrar essa fonte. Ou se não, você simplesmente pode retornar uma fonte padrão. Então, para retornar a fonte padrão, vamos utilizar a fonte do sistema. Mas, olha, aqui nesse cenário, veja que eu tenho lá o tipo bold, regular, light, medium. E aqui nesse caso de se ele for utilizar a fonte do sistema, eu não estou definindo qual é o tipo. Você pode também, nesse caso, você pode criar uma função que vai resolver esse problema. Olha como é que vai ficar. Você pode criar uma função que vai retornar qual é esse tipo. Esse valor já é padrão da yFont, é ele que é utilizado. Você vai fazer o mesmo switch. E aí, para cada um desses, você vai retornar qual é o peso de cada uma. Feito dessa forma, agora é só a gente utilizar e fazer a chamada lá no nosso system_font. Pronto. Dessa forma, a nossa fonte já está contemplando tanto a nossa fonte customizada quanto uma fonte nativa, caso não seja registrada. Agora, vamos ver como é que eu vou chamar essa fonte, né? Como é que eu faço para executar essa função para retornar essa fonte customizada? Bom, você simplesmente vai fazer o seguinte. Aqui onde você carrega a fonte, você vai chamar aquela função. Um ponto muito importante é que essa função ela tem que ser estática. Então, lembre-se disso. Então, aqui nós temos a extensão do yFont. E a nossa função criada, o nosso custom font, ela tem que ser uma função estática. Ou seja, eu não preciso inicializar o yFont para poder chamar essa função. Então, para chamar essa execução, eu simplesmente faço o quê? Eu vou apagar esse nosso laço de repetição, porque ele não é mais necessário. E aí, eu posso chamar ele da seguinte forma. Eu posso chamar a classe yFont, ponto, a nossa função, custom font. Ele vai pedir o tipo. Então, que tipo que eu quero? Vamos supor que eu queira o regular. E aí, qual o tamanho? Então, aqui, em vez de usar 22, eu vou usar 40. E no caso da bold, eu posso fazer também no seguinte caso. Como essa variável fonte, ela já é do tipo UIFont, eu não preciso, né, não é obrigatório eu repetir UIFont. Isso já está implícito para mim. Então, eu posso simplesmente colocar ponto, o nome da função. E aí passar o tipo que vai acontecer. Então eu quero o tipo bold e o tamanho eu quero menor, eu quero 12. Então vamos mandar executar. Então tá lá, veja que ele carregou a nossa fonte customizada, tanto na parte de cima, utilizando o regular, e na parte de baixo, utilizando o bold. Se eu quiser alterar essas informações, tudo bem, eu posso alterar aqui o meu tipo. Então vamos supor que eu quero o light aqui, e nesse cara eu quero o medium. Vamos mandar executar. E aí,
também vai sofrer alteração. Então aqui a gente viu como faz a implementação, né? Como é que a gente utiliza uma fonte customizada, importa ela dentro do nosso projeto e como que a gente utiliza as fontes nativas do projeto também. Essa é uma forma simples e fácil para você conseguir avançar aí nos seus projetos. Você pode utilizar fontes customizadas para poder diferenciar o seu aplicativo. Ou também você pode usar para se divertir. Você está fazendo um game e quer uma fonte mais específica para aquele tipo de game, ou um aplicativo que pede esse tipo de interação, você pode brincar. Você também pode utilizar para fazer, usar aqueles font icons, né, onde tem os ícones dentro de fontes, você pode utilizar desse formato também. Então é isso aí, pessoal, espero que você tenha gostado. Tenta fazer aí, tenta adicionar no seu projeto. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, beleza? E eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like, compartilha com o pessoal que é muito importante. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais!